Acho bem provável que a essa altura você já tenha ouvido falar de A Baleia. Baseado na peça de mesmo nome, esse mega premiado filme é estrelado por Brendan Fraser e foi lançado pela produtora A24. Inclusive, eu percebi que esse já é o terceiro filme da A24 que eu trago pra cá, mas eu juro que não é proposital. O filme gira em torno de Charlie, um professor de redação que leciona cursos universitários online, mas que jamais abre a câmera por vergonha da sua aparência. Não demora muito para descobrirmos que ele é uma pessoa com obesidade mórbida, vivendo a sua possível última semana de vida em uma casa escura, claustrofóbica, totalmente sozinho, com diversas cicatrizes e traumas do passado. E por mais que essa atmosfera mórbida possa já ser o suficiente para atrair a atenção do espectador, acompanhá-lo durante essa semana nos faz descobrir que, na verdade, esse personagem é muito mais do que isso. Nos aprofundamos no personagem na mesma medida em que nos aprofundamos no próprio conceito do filme, nos fazendo notar que talvez não seja uma questão das coisas não serem como parecem, mas serem muito mais do que parecem. E um artifício marcante utilizado para agregar nessa profundidade é a literatura, a arte com a qual Charlie trabalha e se identifica profundamente. Ao longo da trama, algumas obras e autores literários são referenciados e eu creio que prestar um pouco mais de atenção no que eles simbolizam pode nos revelar muitos detalhes que talvez não tenhamos percebido de primeira, além de enriquecer a nossa perspectiva da história. E nesse vídeo vamos analisar alguns exemplos de momentos em que a literatura foi determinante em A Baleia. Aliás, eu sou a Laura e hoje tentarei mergulhar nesse mar turbulento em que a linguagem audiovisual e a linguagem escrita coexistem. Antes de começarmos, eu queria dar dois avisos. O primeiro é que esse vídeo é livre de spoilers, então pode ficar tranquilo. E eu queria te convidar para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, caso ele seja do seu agrado. Agora, vamos lá. Antes de qualquer coisa, sejamos sinceros. O título do filme incomoda um pouquinho. Porque ao nos depararmos com a imagem do seu protagonista nos trailers e nos pôsteres, já pressupomos que a baleia se refere a ele, assim como também esperamos que o drama do filme vai passar pela temática da obesidade. Então, antes mesmo do filme começar, a gente já segue pro cinema com essas concepções pré-estabelecidas. E realmente, nos é apresentada uma figura de quase 300 quilos, cuja casa escura e claustrofóbica compõe um triste e chocante microcosmo. Mas, à medida que a história segue e nos acomodamos com Charlie em sua casa, na qual, só pra constar, ficaremos o filme inteiro, temos a inusitada surpresa de que caímos como patinhos na armadilha do diretor, porque, assim como seu título, esse filme tá bem longe de ter a obesidade como seu tema central. O Charlie tem um apego muito grande a uma redação que ele sempre leva consigo, e essa redação é uma resenha de um livro considerado um dos grandes clássicos da literatura norte-americana, intitulado Moby Dick, ou A Baleia. Escrito por Herman Melville e publicado em 1851, o livro acompanha uma tripulação que parte numa espécie de caça às baleias. O capitão do navio se chama Rabi, e ele é obcecado em se vingar da monstruosa baleia branca Moby Dick por conta de um ferimento muito grave que ela lhe causou no passado. E nessa resenha do Charlie há um trecho bem interessante sobre o Rabi. No decorrer do livro, o pirata Rabi encontra muitas dificuldades. Toda a sua vida gira em torno de matar uma certa baleia. Acho triste porque a baleia não tem emoções e não sabe que a Rabi quer matá-la. E é apenas um pobre e enorme animal. Eu também fico triste pelo Rabi, pois ele pensa que a vida será melhor se ele conseguir matar aquela baleia. Mas, na verdade, não vai lhe ajudar em nada. Bom, como eu disse antes, há uma série de fatores que levaram Charlie à sua condição atual. Ele perdeu o grande amor da sua vida para circunstâncias sobre as quais ele realmente não tinha nenhum controle, e foi muito pesado e muito cruel. Mas ele também cometeu erros, como o fato de ter sido um pai ausente para sua filha a maior parte da vida dela, tanto que atualmente ela é uma adolescente mega ressentida e problemática, e durante o filme o vemos tentar se redimir e reconquistar essa relação. Com tudo isso, o Charlie acabou desenvolvendo um ódio muito grande em relação a si mesmo e acabou descontando toda essa mágoa e toda essa culpa na comida. E esse ódio de si mesmo é tão intenso que o vemos acatar os distratos da sua filha, não aparecer para nenhum desconhecido, além de continuar comendo e comendo, mesmo sabendo que isso só o levaria à decadência completa. E por que ele faz isso? O Capitão Ahab, o personagem do livro, tem essa obsessão e se vingar da baleia que o machucou brutalmente no passado.
porque ele associa a baleia ao sofrimento decorrente desse machucado, acreditando que, ao matá-la, ele não terá apenas a sua vingança, como também o alívio dessa dor. Mas o Wahhabi não entende ou não aceita que a baleia é só um animal, um ser guiado puramente pelos seus instintos e que sequer tem a consciência do que é bem e mal. Mas o personagem precisava materializar o seu sofrimento em alguma coisa, porque ao mesmo tempo que era reconfortante pensar que ele castigaria a fonte da sua dor, também era reconfortante pensar que fazer isso finalmente o livraria dessa dor. E pra mim é exatamente isso que o Charlie busca. Conforto, mas ao mesmo tempo, castigo. A diferença é que, na minha concepção, por descontar a sua dor em si mesmo, o Charlie é tanto o Capitão Wahhabi, que pretende matar a baleia, mas se destrói dentro da própria obsessão, quanto também é a própria baleia. E é até contraditório, né? Ele se autodegrada e se mata aos poucos com a comida, não só pelo ódio que sente de si mesmo, mas também pela falsa sensação de alívio que a comida proporciona. Mas, no fim de tudo, é só uma ilusão. Seu sofrimento não vai embora. Também é possível associar esse trecho à relação que o espectador constrói com o filme e com o próprio Charlie. A priori, nos chocamos com um homem extremamente obeso vivendo em condições deprimentes, mas, à medida que convivemos com ele, aos poucos vamos descobrindo a beleza e a complexidade escondidas por trás de uma figura que, à primeira vista, parecia só esbanjar monstruosidade. E percebemos que, no fim das contas, a obesidade do Charlie e a casa em que ele habita são apenas a consequência dos acontecimentos de toda uma vida. São apenas o resultado de inúmeros processos mais profundos que, juntos, fortalecem a complexidade do personagem. Outro momento interessante nessa redação é quando seu autor diz que se sentiu triste quando leu os entediantes capítulos que eram apenas descrições de baleia, porque ele sabia que o autor do livro só estava tentando salvar o leitor da sua triste história por pelo menos um momento. E isso pra mim também diz muito sobre o Charlie, pois ao invés de lidar com seus traumas e encarar os riscos da sua situação, ele busca, na comida, a fuga de todos esses problemas. Talvez sob a crença de que, dessa forma, pelo menos por alguns instantes, ele será salvo da sua triste história. Fora isso, como eu disse antes, existe no personagem um grande apego em relação a essa redação sobre o Moby Dick, mostrando que ele também a utiliza como uma fonte de alívio, conforto e salvação. Aliás, é muito difícil descrever a personalidade do Charlie sem considerar o quão influente é a literatura na sua vida, nas suas crenças, nos seus princípios, na sua percepção sobre o mundo. E se a frase "diga-me os seus autores favoritos e te direi quem tu és" fosse de fato um ditado, eu acredito que ele se aplicaria perfeitamente a esse personagem. Charlie, como eu disse antes, é um professor de redação, e seja quando ele leciona para os alunos do curso universitário ou para sua filha do ensino médio que está quase reprovando e não dá a mínima para aquilo, sua didática parte do princípio de buscar a liberdade do conteúdo e da forma como ele é expresso. Em suma, a liberdade de escrita, sem prendimentos a moldes, termos arcaicos ou qualquer outro artifício capaz de ofuscar o que a obra tem de mais valiosa, que é a autenticidade do seu autor. O livro Moby Dick, como eu citei antes, é considerado um grande clássico da literatura norte-americana e mundial, mas não foi sempre assim. Na época da sua publicação, lá em 1851, o romance foi um verdadeiro fracasso de vendas e de críticas. Aliás, quando seu autor faleceu, o livro já nem estava mais em circulação. Dando uma breve contextualização histórica, os Estados Unidos, não muito tempo antes do livro, passaram por uma revolução, a chamada Revolução Americana, dando fim à sua condição de colônia britânica para se tornar uma nação independente. E convenhamos que, entre os anos em que se deu esse processo emancipatório até a publicação do livro Moby Dick, existe uma lacuna praticamente irrisória. A gente sabe que 60, 70 anos na história não é nada. Os Estados Unidos, até aquele momento, ainda era uma nação em estado embrionário. Foi um período de muita instabilidade, muita divergência, tanto que rola uma guerra civil no país, fora que ainda não havia a consolidação de uma identidade nacional e cultural própria. E muito provavelmente a literatura e as demais artes ainda eram atreladas a conceitos academicistas e, com certeza, ainda estavam subjugadas a padrões europeus. Tornando bem provável que Moby Dick, um romance ousado e experimental, no qual, além da prosa literária, foram utilizadas canções, poesias e até mesmo recursos teatrais shakespearianos, fosse sequer levada a sério por alguém nessa época. Entretanto, o plot twist veio. 100 anos após a morte do seu autor Herman Melville, Moby Dick se consagrou como um clássico, tornando-se um ícone literário no mundo inteiro e um dos maiores símbolos do renascimento cultural norte-americano.
E o que eu adoro no fato desse livro ter sido escolhido para complementar a história de A Baleia é a forma como eles se entrelaçam e coexistem de maneira que podemos percebê-lo na personalidade do protagonista, na sua interação com os demais personagens, cujas divergências, assim como as da tripulação do navio no livro, entram em conflito em prol do aprofundamento da narrativa e no reforço da importância da herança literária no cinema. Uma vez que a literatura se arrisca a ser pioneira e abraça o sincretismo artístico, a mesma abre espaço para que ele seja usado em outros segmentos, assim como a literatura atua nesse contexto como elemento de um segmento audiovisual, como elemento de um filme que, por sua vez, foi baseado numa peça de teatro. Bom, há um pequeno trecho do longa em que o Charlie está corrigindo uma redação da sua filha, cujo tema é falar sobre o poema Canto de Mim Mesmo, do autor Walt Whitman. Mas a garota não estava ligando muito para esse trabalho e o pai, numa tentativa de despertar seu interesse, discorre um pouco sobre o significado desse poema. You know, it's really an amazing poem. Whitman uses the metaphor of I, not to refer to himself, but to explode the very definition of self in I really don't care. Ok, Laura, eu entendi, essa menina é uma insuportável, mas quem diabos é esse autor? Walt Whitman foi um poeta norte-americano cuja obra Folhas de Relva, uma coletânea de poesias, entre elas O Canto de Mim Mesmo, o consagrou como um dos grandes nomes da literatura estadunidense e mundial, sobretudo no gênero poético. Apelidado de o pai do verso livre, Whitman, assim como Melville, viveu o intenso período da Revolução Norte-Americana e todas as mudanças e conflitos políticos e culturais decorrentes dela. É bem interessante observar que ambos os autores possuem muitas semelhanças entre si, devido, claro, ao fato deles terem partilhado do mesmo período histórico e sofrido influências similares em seus respectivos trabalhos. Tal como Melville, Whitman abandonou os rigores academicistas para criar uma forma de fazer poesia diferente de tudo até então. Fazendo jus ao apelido pai dos versos livres, Whitman não se apegava a rimas, métricas ou pudores. Em um dos trechos do poema Canto de Mim Mesmo, ele diz: "Eu permito que se fale em qualquer casualidade, a natureza sem estorvo, com energia original." Whitman escrevia sobre a humanidade sem medo de parecer vulgar, sem filtros, celebrando os prazeres, as dores e tudo aquilo que é ser eu. Um eu já não mais intimista e literal, mas metafórico, amplo. Um eu cuja individualidade não mais o isola, porque a minha individualidade pode ser diferente da sua, mas todos nós temos uma, entende? E, de alguma maneira, isso nos une. Acho que esse trecho ilustra bem. Eu me celebro e eu me canto, e o que presumo, você também vai presumir, porque cada átomo que pertence a mim também pertence a você. E apesar de parecer um paradoxo, era exatamente isso que Whitman buscava: atribuir um caráter universal ao eu, sem limitá-lo às suas alegrias, dores, momentos bons e ruins. E ele deixa isso bem claro nesse fragmento. As batalhas, os horrores da guerra, a febre de notícias duvidosas, os terríveis eventos. Essas imagens vêm a mim dia e noite e partem de mim outra vez, mas não são o meu verdadeiro ser. O Canto de Mim Mesmo é poderoso não apenas pelo contexto político conflituoso em que foi escrito, mas por refletir em forma e conteúdo na essência humana. E há muito sobre o Charlie nesse poema, desde a ânsia pela liberdade de expressar, sem prendimentos ou convenções, a sua sinceridade na escrita e na vida, até o paradoxo existente entre o seu olhar otimista sobre a humanidade e o seu olhar altamente intrusivo e depreciativo de si mesmo. Tanto Walt Whitman quanto Herman Melville não presenciaram o sucesso e a aclamação dos seus trabalhos em vida, vítimas de um tempo e de uma conjuntura que ainda não estavam prontos para eles. Mas esse é o atributo maravilhoso que a arte carrega consigo, a capacidade de atravessar eras e gerações e, com elas, ser imortalizada. A Baleia é uma obra que nos obriga a abandonar quaisquer preconceitos e pré-julgamentos rasos para embarcar em um mergulho metafórico até as profundezas da essência. E por mais que ainda possamos terminar o filme sem compreender completamente todas as contradições dos seus personagens, as ferramentas artísticas, inclusive as literárias, nos dão uma forcinha para que enxerguemos alguma beleza nelas. E pode demorar. Talvez 100 anos, talvez só algumas décadas, mas, assim como qualquer elemento de natureza imortal, a arte, uma hora ou outra, renasce e reencontra a superfície.